Olha o tipo de guerra que a gente tem dentro do Ceará, ou melhor dizendo, dentro do Brasil hoje, né? É, mas antes de tudo, eu só estou falando porque eu já vivi, já presenciei, né? É um tipo de guerra absurdo, velho. Desnecessário, não tem necessidade, né? Se você olhar pelo lado bíblico, lá no começo, a Bíblia explica uma historinha, né? Que Deus criou a terra, que Deus colocou na terra o cavalo, a égua, colocou na terra o burro, a burra, né? Colocou na terra o jumento, a jumenta, né? Colocou na terra Adão. Aí viu que Adão estava só, né? Deus, para não ser injusto com Adão, ele não colocou um homem, mas ele colocou uma mulher, Eva, né? Uma parceira também para Adão. Então isso é a história que a Bíblia relata lá, né? Lá no começo da humanidade. Como eu falei anteriormente, o tipo de guerra absurda que a gente enfrenta dentro do Ceará, dentro do Brasil, né? Gente, parece mentira, mas é verdade. Não existe gay e não existe lésbica. Existe uma mentira que vem sendo alimentada anos após anos, né? Porque, pô, hoje para existir uma criança no mundo precisa ter a relação sexual do homem e da mulher, né? Não é dois homens tendo relação sexual que vai ter uma criança na história, a não ser que eles adotem. Não é duas mulheres tendo relação sexual que vai ter uma criança na história, a não ser que elas adotem, né? A verdade é, todo ser humano que existe na Terra é fruto de uma relação sexual de um homem e de uma mulher, né? E é, esse papo de homem gay é mentira. Esse papo de mulher lésbica é mentira, né? Mas infelizmente tem homem com coragem suficiente de fazer uma guerra desnecessária, de se prejudicar e prejudicar outras pessoas, né? Tem homem com coragem, né? De virar o tal de gay, se prejudicando e prejudicando outras pessoas, comprometendo a família de outras pessoas, né? Causando uma guerra desnecessária, absurda, né? Assim como tem mulheres também com coragem suficiente de virar tal de lésbica, né? Se prejudicando e prejudicando outras pessoas, né? Dando dinheiro, né? E eu acho desnecessário, né? Dois homens juntos não formam uma família. Duas mulheres juntas não formam uma família, né? O que, o que gera uma criança é um homem e uma mulher, né? A verdade é essa. É, eu não sei porquê, mas eu acho um absurdo o homem ter coragem de virar gay e começar a se prejudicar e começar a enganar outros homens dando 50, 100 reais, né? Aonde ele causa uma guerra. Eu gostaria muito que se o ser humano hoje cooperasse, né? Se o homem hoje cooperasse, e por mais que ele não arrumasse uma mulher, né? Até porque nós homens não podemos obrigar uma mulher a gostar da gente, né? Mas por mais que seja difícil, por mais que você não consiga arrumar uma mulher,
mas que você aguentasse firme e forte, sem mulher, né? Mas sem precisar virar gay, sem precisar começar a dar de 50, 100 reais, enganando outros homens, se prejudicando outras pessoas, causando uma guerra desnecessária no país, né? Igualmente você mulher, né? Você mulher não pode obrigar homens a gostar de você, ser seu marido. Mas se você mulher pudesse cooperar, né? E ser forte, né? Seria bom, ajudava muito. Porque a partir do momento que uma mulher é fraca, a partir do momento que uma mulher começa a enganar outras mulheres, dando de 50 a 100 reais, ela começa a se prejudicar, ela começa a prejudicar outras pessoas e começa a fazer uma guerra desnecessária no país. E, gente, hoje no Brasil, uma das guerras que existe, né? Parece mentira, mas é verdade. Uma das guerras que existe no país hoje é o homem virando gay sem necessidade e a mulher virando lésbica sem necessidade. Onde todo mundo sabe que o homem tem atração por uma mulher e uma mulher tem atração por um homem, né? Mas, infelizmente, a gente está tendo homens com coragem de se prejudicar e prejudicar outras pessoas. E estamos tendo mulher com coragem de se prejudicar e prejudicar outras pessoas, né? É o que a gente vive hoje em 2026, né? E aí vem os influenciadores, né? Porque os influenciadores, aquelas pessoas que influenciam, né? Eles acham bonita a brincadeira de dois homens juntos, de duas mulheres juntos. E aí começa a influenciar, né? Crianças, jovens, adolescentes, até mesmo gente adultas. Aonde, se os influenciadores contribuíssem também para acabar com essa guerra desnecessária no Brasil, seria bacana, né? Agora, o que é influenciador, Francisco José Rocha de Alcântara? Influenciador é aquele pai, é aquela mãe, é aquele tio, é aquela tia, é aquela comunidade, é aquela sociedade que influencia uma criança, um jovem, um adolescente ou um adulto ser gay ou lésbica. E isso existe no Brasil. Influenciadores que influenciam homens e mulheres serem gays e serem lésbicas, né? Agora, gente, você não ganha nada sendo gay, você não ganha nada sendo lésbica, né? Se você for trabalhar, você vai trabalhar. Se você estudar para se profissionalizar, você estuda para se profissionalizar, né? O ser humano, ele luta individualmente, ou seja, o homem e a mulher, ele luta, né? Pode ser na classe baixa, na classe média ou na classe alta, mas ele luta individualmente, né? O mais interessante é isso, né? Todos os dias o homem e a mulher, ele luta individualmente. Um casal de marido e mulher, né? Um casal de marido e mulher, a mulher, ela luta trabalhando dentro de casa. E o homem luta trabalhando no trabalho, lá na função que ela trabalha, né? Então, individualmente o ser humano luta, né? Então, você não muda de vida, você não enrica se você, homem, for virar gay. E você não muda de vida, você não enrica se você, mulher, for virar lésbica, né? Dá para entender?
Porque se você vai virar gay para enricar, quando você se junta com outro homem, você descobre que você tem que trabalhar todo dia. Se você, mulher, vai virar lésbica para enricar, quando você se junta com a mulher, você descobre que você tem que trabalhar todo dia, né? Resumindo, você não enrica virando gay, você não enrica virando lésbica. Pelo contrário, é uma guerra, né? Que muitas das vezes as pessoas inocentes entram nela, achando que é uma riqueza, e não é uma riqueza. É uma guerra, né? Bom, gente, é isso. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026, né? Agora, gente, pô, esse cara fica falando um assunto desse. Bom, talvez eu já vivi, né? Talvez eu já presenciei. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aula, né? Onde eu alerto você, homem, né? A ser forte. Cara, você não arrumou mulher? Fica solteiro. Você não morre, né? Se você ficar solteiro. E você, mulher, se você não arrumou homem, fica solteira. Você não morre só porque você está solteira. Até porque um casal de marido e mulher, eles lutam individualmente, né? Todo santo dia a mulher tem que lutar, né? Cuidando da casa. E todo santo dia o marido dela tem que lutar trabalhando, né? Então, gente, vocês precisam ser mais fortes, né? Nós brasileiros precisamos ser mais fortes, né? A gente não precisa causar uma guerra desnecessária no nosso país, né? E para você, influenciador, que gosta de influenciar, você está influenciando uma guerra dentro do seu país, né? A verdade é essa. Para você, influenciador, você está influenciando uma guerra dentro do seu país. Você está causando uma guerra dentro do seu país, né? Infelizmente, a verdade é essa. Hoje, a gente vive numa guerra desnecessária por conta de influenciadores, né? E gente inocente que não conhece a verdade.